Ahora sí, vamos a la palabra. La semana pasada hemos lanzado oficialmente el tema de la iglesia para el año 2026. No sé si vosotros os acordáis. ¿Algo que se acuerda cuál es el tema de la iglesia para 2026 después de una semana? Vino nuevo, muy bien, muy bien. Qué bueno que ese es vino nuevo. Y el versículo clave que está en Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. La semana pasada fuimos invitados a la luz del Salmo 139, Salmo de David, a examinar nuestros odres. Hicimos un examen de nuestros sentimientos y pensamientos y después celebramos la cena del Señor, ¿no? Había aquella mesa bonita aquí. Y la semana pasada hemos pedido que el Señor probara nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy yo quiero seguir hablando de vino. Sí, no solamente del vino nuevo, que sabemos que es Jesucristo, pero quiero hablar de otro tipo de vino de lo cual la Biblia nos habla. Y para eso vamos a un libro de un profeta que no es a lo mejor tan estudiado o tan conocido, tan hablado. Quiero que vayamos al libro del profeta Sofonías y leer solamente un versículo, Sofonías 1:12, y los pongo aquí en la pantalla. Dice así el libro del profeta Sofonías: acontecerá naquele tempo que yo escudriñaré a Jerusalém com linterna e castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino assentado, los quais dizem em su coração: Jeová ni hará bien ni hará mal. El tema de nossa predicação de hoje não é vino nuevo, ¿no? Quero falar hoje de outro tipo de vino, vino assentado. Mira aí esse vino que tem algumas partículas, uns sedimentos aí. Você disse aí? Aí aqui se diz poços, não? Vino assentado. Vamos entender o que é isso. E o que esse texto tem a ver com nós outros, com nossa vida aqui. Padre, muitas graças por tu palavra, Senhor, e queremos nessa manhã aprender mais de ti. Necessitamos escutar tu voz. Necessitamos ouvir tu voz e praticar o que tu nos dizes, Padre. Nessa manhã te lo pido, que através do Santo Espírito nos ajude a explicar e nos ajude a entender. Queremos escutar tu voz, queremos entender tu voz, queremos praticar tus mandamentos, Padre. Por favor, habla com nós outros com total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Bueno, como não é um livro tão conhecido nem tão hablado, primeiramente eu vou falar do contexto do livro do profeta Sofonias, ¿vale? Depois chegaremos nesse texto. E começar por aí, Deus oculta. Vamos a contextualizar quem foi Sofonias. O nome de Sofonias significa literalmente Deus oculta. Ocultar não em um sentido de esconder a realidade. Ocultar aqui tem um sentido de proteger. Podemos dizer então que Sofonias significa Deus protege. Uma característica muito importante desse profeta, ele descende da realeza. Sofonias era tataranieto do rei Ezequias, rei de Judá. E isso faz dele o único profeta bíblico com a sangue azul. Alguém que descendia da nobreza, da realeza. Pero apesar disso, apesar de ser um profeta que nasceu, entre comillas, dentro do sistema, isso não lhe impediu de profetizar em contra esse mesmo sistema. E isso só reforça a convicção, meus irmãos, de que Deus usa a quem Ele quer. Assim como os apóstolos de Jesus eram muito distintos entre si, porque vinham de diferentes contextos, também os profetas levantados por Deus vinham de diferentes contextos. Por isso, se é rico, se é pobre, se é nacional ou se é um estrangeiro, se é um PhD ou um iletrado, Deus usa a quem Ele quer. E como é dito, Sofonias foi tataraneto do rei Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá. Mas depois de Ezequias vieram dois reis muito malos, de los piores, Manassés e Amon. Sin embargo, quando Sofonias empieza a profetizar, já agora está em los dias do rei Josías. E Josías subiu ao trono com apenas 8 anos de idade. Amon, seu padre, foi assassinado. E ele começou a reinar aos 8 anos de idade. Chegaria a ser um excelente rei também, Josias, ao ponto de anos mais tarde, já maior, não? Empieza a reinar com os 8 anos. Quando chega a los 30
ele hace uma reforma religiosa em Judá que acerca o povo a Deus outra vez. Pero aqui, quando Sofonias, capítulo 1, que hemos leído, Sofonias profetiza, estamos por volta do ano 630. E quer dizer que o rei era Josias, pero todavia era muito jovem e aún não havia empreendido essa reforma religiosa. O povo estava totalmente desconectado de Deus. E nesse capítulo 1, Deus dá uma palavra a Sofonias de juízo contra seu próprio povo, o povo de Judá. No capítulo 2, que nós vamos ver hoje, já Deus anuncia através de Sofonias o juízo em contra das nações vecinas, filisteus, amonitas, moabitas, etíopes e assírios. Pero como hoje nos interessa o capítulo 1, aqui nos enfocamos. O Senhor anuncia o juízo em contra de seu próprio povo. E o texto habla de algumas classes de pessoas que viviam aí em Jerusalém, em Judá, e que seriam então castigadas por el Senhor. Primeiramente, se vamos aos versos 4 e 5, diz assim: Estenderei minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei nesse lugar os restos de Baal, e em nome de los ministros idólatras com seus sacerdotes, e a los que sobre los terrados se postram ao ejército del cielo, e a los que se postram jurando por Jeová e jurando por Milcom. Milcom é a tradução para o deus Moloque, deus pagano que era cultuado através do sacrifício de ninhos. Fíjate, havia gente em Jerusalém que adorava a Deus e adorava a esse deus Moloque. Então, Deus aqui habla em contra dos idólatras ou dos sincretistas. Juravam lealtade ao Senhor e também ao deus Moloque. Adoravam a Deus, mas também adoravam ao resto do céu, ou seja, as estrelas. Desciam a amar a Deus, mas também amavam a Baal. Como disse a gente por aí, encendiam uma vela para Deus e outra para o diabo. Sincretismo. Outra coisa também que Deus vai a cobrar é do verso 6, diz: E a los que se apartam em pos de Jeová, e a los que não buscaram a Jeová, ni le consultaram. Deus também condena aqui a los apóstatas, aqueles que haviam abandonado sua fé, aqueles que se haviam alejado totalmente de Deus, não buscavam mais a Deus para nada, não consultavam mais a Deus. Em seguida, outra classe também de pessoas que Deus ia a punir. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Aqui os príncipes seriam os oficiais do rei, os funcionários que serviam à corte real, e se, de acordo com a Reina Valera 60, se vestiam segundo modas, a NVI diz, segundo modas estranhas. Aqui na Reina Valera, os que se vestem vestido estrangeiro. O que quer dizer isso? Não habla aqui de usar roupa importada, não, habla aqui de gente que deixou de lado as costumes de seu povo e passou a vestir-se e a actuar como os povos paganos estrangeiros. Adotaram, absorveram a cultura de los povos estrangeiros. E também chegando ao final desse listado, asimismo castigarei naquele dia todos os que saltam na porta, os que llenam as casas de seus senhores de roubo e de engano. É uma palavra de condenação a los ladrones, los violentos. Como disse aqui, os que saltam na porta. O que o texto nos hace entender é que esses ladrones não assaltavam para si mesmos, assaltavam bajo el mando de seus jefes, que já eram ricos e poderosos e contratavam essas pessoas para roubar. Por isso disse: llenam as casas de seus senhores de roubo e engano. Então, meus irmãos, idolatria, sincretismo, abandono da fé, adoção de hábitos de culturas paganas, roubo com violência, tudo isso onde? Em Judá, em Jerusalém, em meio ao povo de Deus. Não falamos de pueblos estrangeiros nem de pueblos paganos, não. Passava isso em Judá. Pero todavia queda uma palavra mais de juízo no capítulo 1. Todavia há alguém mais que tem que ser condenado e é condenado. Dessa vez, Deus vai falar em contra, sabe de quê? Em contra do vinho assentado. El vinho assentado. E disse assim, o versículo que hemos leído, o 12: Acontecerá naquele tempo que eu escudrinharei a Jerusalém com linterna e castigarei os homens que repousam tranquilos como el vinho assentado, os quais dizem em seu coração: Jeová nem hará bem, nem hará mal.
Deus disse então que no dia do juízo, o dia do Senhor, Ele ia escudriñar, buscar por toda Jerusalém detalhadamente, como estiver usando na linterna, em los rincones, a los homens que repousavam tranquilos, como el vino assentado. Pero ao final, ¿qué es el vino assentado? Porque não sei se entendes de vino, não? Bueno, quando o vino empieza su processo de maduração, é puesto generalmente em uma barrica ou em um tanque para descansar. E aí esse vino pode quedar-se muitos anos envelhecendo, e mientras o vinho está envelhecendo e descansando, de ele se vão generando sedimentos, resíduos que generalmente se quedam no fundo da barrica do tanque. Na prática, não quer dizer que o vinho seja malo por isso. Ao contrário, o bom vinho deve descansar, pero os vinhos podem descansar e ser buenos. Pero o que Deus diz aqui é que as pessoas não. Deus usa esta imagem do vinho assentado para falar de pessoas que viviam muito tranquilas em seus malos hábitos e em seus pecados. Gente que estava muito confiada em si mesma e também muito confiada em suas possessões, com todo aquilo de malo que passava em Judá, com todas as atrocidades que haviam em Jerusalém. Eles viviam relaxados, tranquilitos, cômodos. Vinho assentado, meus irmãos, tem que ver com a indolência. Ser como vinho assentado é ser um passota. Esse passotismo, essa passividade que ofende a Deus. Ser vinho assentado tem que ver com a derradez. Gente que se alejou tanto de Deus, ao ponto de crer que Deus já não hace nada. Gente que dizia em seu coração: Deus não hará nada, nem bem nem mal. Não passa nada, ¿por quê? Porque Deus não hará nada, nunca. Fíjate, ser vinho assentado é então crer em um Deus que já não atua, é crer em um Deus que desistiu de ser Senhor, e como Deus já não é Senhor, hacen de si mesmo eles os senhores de suas vidas. Ao final, ser vinho assentado é crer em um Deus tibio, e aquele que crê que Deus é tibio, ao final, Ele mesmo é o tibio. Eu conosco tus obras, que nem eres frio nem caliente. Ojalá fueses frio ou caliente, pero por quanto eres tibio, e no frio nem caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipse. Deus condena a tibieza. Quando falamos de vinho assentado, meus queridos, lo mais impressionante é que não falamos de gente que não conhece a Deus. Não falamos aqui de gente que nunca escutou falar dele, que não sabe o que é bueno e o que é malo. Não. Ser como vinho assentado não é não conhecer a Deus, não é crer que Deus não existe. Ser como vinho assentado é contentar-se com a vida cristiana mediocre, é perder o temor ao Senhor, ao ponto de seguir a vida como Ele dá a gana, porque ao final, em sua mentalidade, Deus não hará bem nem mal, Deus não hará nada. Sabe, o vinho assentado poderia ser incluso cada um de nós outros. Ojalá não seja nada de nós outros, mas poderia ser gente que começou muito bem sua caminhada de fé e depois se relajou. Poderia ser gente que um dia já deu frutos para o Senhor, pero que se dormiu em seus laureles. Gente que perdeu sua paixão, gente que perdeu a ilusão com as coisas de Deus, gente que perdeu o entusiasmo, gente que por fim, depois de perder tudo isso, perdeu sua cercania com Deus. E como no final, gente que terminou por perder a fé. O que quero dizer é que aqueles que hoje são como o vinho assentado, um dia pode que já hayan sido como o vinho novo. Um dia Cristo entrou em suas vidas, isso de ellos vinho novo. Jesus um dia derramou sobre suas vidas su vinho novo, pero por alguma razão hoje já não são mais vinho novo, mas se parecem ao vinho assentado. A pergunta nessa manhã, a pergunta clave é: que tipo de vinho somos nós outros? Que tipo de vinho estamos almacenando em nossos odres? Vinho novo ou vinho assentado? Que tipo de vinho estamos almacenando em nosso interior? O vinho novo que é Jesucristo, ou seja, Jesucristo sempre novo, sempre vinho novo. Ou a lo mejor estamos almacenando o vinho assentado, sedimentado, lleno de resíduos, e esses resíduos são produzidos
a lo largo del tiempo por falta de una relación verdadera con Dios. Si el vino nuevo es la presencia de Jesús, el vino asentado es la ausencia de una relación con Jesús. Querida iglesia, ser vino nuevo, o dejar de ser vino nuevo y volverse como vino asentado, eso no es de un día al otro, lleva tiempo, es un proceso. Algunas veces todavía no somos como el vino asentado, pero estamos ya en el proceso de volvernos. Ya estamos ahí creando residuos. Nos hemos relajado tanto, hemos tenido grandes experiencias con Dios, pero eso es ya hace mucho. Contamos experiencias de hace años atrás. Muchas veces hemos dejado de leer la palabra de Dios. Ya no tenemos pasión por la palabra de Dios, por leerla, por aprender de ella. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de compartir tiempo con los hermanos. Hemos dejado de asistir a la iglesia con asiduidad. Los cultos y la comunión de la iglesia muchas veces se han vuelto segundas o terceras o cuartas opciones para nuestros domingos. Hemos dejado ya de testificar de Jesucristo. E a lo largo do tempo, muitas vezes já não nos sentimos tão mal assim com nossos pecados. E a lo largo do tempo, já hemos deixado de confiar em Deus. Já confiamos mais em nós mesmos. Olvidamos ao Senhor, o verdadeiro Senhor que é Deus, e nos volvemos perdona a expressão, os senhoritos de nossas vidas. Senhoritos de suas vidas eram los de Judá em los dias de Sofonias. Não confiavam em Deus, já não era necessário. Deus não haria nada, ni bom ni malo. Confiavam em si mesmo, em lo que tinham. Para eles, Deus disse o seguinte: portanto, serão saqueados seus bens e suas casas assoladas. Edificarão casas, mas não las habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão el vino de ellas. Todo lo que tinham, todo lo que amavam, todo en lo que confiavam, ao final les seria quitado en el día del juicio del Senhor. Deus les dijo aqui que a factura iba a chegar. E assim foi, meus irmãos. El año 586 a.C., ou seja, pouco mais de 40 anos depois dessa profecia, os babilônios entraram em Jerusalém. Mataram, saquearam, roubaram, destruíram, enviaram ao exílio em Babilônia na buena parte del pueblo. Ou seja, essa palavra do Senhor se cumpriu, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. Foram avisados. Essa gente que atuava como vino assentado em Jerusalém, tiveram um final triste, mas foram avisados. Por quê? Porque o Senhor é tardio para a ira. E Ele sempre nos avisa das consequências. Pero a boa notícia para nós é que se hoje somos como el vino assentado, se estamos no processo de volvernos como el vino assentado, isso não tem que ser nosso fim. Não temos que repetir essa história em nossas vidas. A boa notícia é que hoje todavia há tempo de cambiar. ¿Por quê? Porque nosso fim não ha chegado. Por isso, se hoje alguno se ha vuelto como el vino assentado, ou se estás já no processo criando resíduos, esse processo de volver-se como el vino assentado, aún é tempo de volver. Se has deixado o Senhor e as coisas do Senhor ao lado, ou se estás no processo de alejamento, aún há tempo de cambiar. ¿Por quê? Porque se clamamos ao Senhor Jesus, Ele que é sempre vino novo, pode cambiar-nos, transformar-nos, renovar-nos e fazer com que deixemos de ser vino assentado, sacudir-nos de uma forma e que volvamos a ser vino novo. Se tão somente hoje aceitamos seu toque, se somente hoje escutamos sua palavra, Ele volverá a ser de nós outros, sabe que? Vino novo, para honor e glória de seu nome. Que tipo de vino eres tu hoje? Vino novo ou vino assentado? A que te pareces tu hoje? Tu vida?
No tienes que contestarme a mí, es una pregunta para que tú reflexiones. La pregunta otra es, ¿pero qué tipo de vino quieres ser? ¿Como el vino nuevo o como el vino asentado? No qué vino eres, pero qué tipo de vino quieres ser. El final de la historia de Judá, ahí en los días de Sofonía, ya está escrita. Ya sabemos cómo fue. La pregunta es, ¿cómo será el final de tu historia? Concluyo diciendo que espero que nessa manhã, esse rápido pensamento bíblico, o Senhor te haya hablado al corazón. E se te habló hoy, a través de esa palabra, mi deseo es que tú la escuches. Yo soy padre también, y me molesta mucho, como todo padre y madre, cuando hablas algo a tu hijo lo escuchas, pero hace como si no, y no te contestas. O tu hijo te escucha, pero no atiende lo que tú dices. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La palabra fue hablada, predicada. Si el Señor habló contigo hoy, no endurezca tu corazón. Mi deseo, mi oración esta mañana es que los corazones, nuestros corazones sean moldeables y accesibles a la palabra de Dios. Que dejemos que Él nos renove, nos transforme y haga de nosotros vino nuevo. Y que así sea. Y que por lo tanto Dios los bendiga. Amén. Quero invitar al equipo de alabanza, vamos a cantar El Espíritu de Dios está aquí, la última canción que hemos cantado. Y nos ponemos de pé y con esa canción tenemos aquí una oración, clamando al Señor que pueda movernos, que pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas y renovarnos como vino nuevo. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para